Paz do Senhor para a igreja. Vou ler um pedacinho aqui, um trechinho aqui em Coríntios. Vou ler um pedacinho, um trechinho aqui em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9. Lê um pedacinho. 9 até o 12, mais ou menos. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Até aqui. Amém, irmãos? Graças a Deus, mais um ano que está passando, né, irmãos? E a gente tem lutas, tem pelejas. Esses dias mesmo, aí, um pouquinho antes do congresso, fiquei aí com uma dor na perna e quase me atrapalhando de vir ali, ajudar as irmãs ali, mas graças a Deus eu não deixei de vir, porque eu saía e falava, em nome de Jesus eu vou. E vim nos cultos, mas assim vai passando e a gente vai confiando em Deus, e se a gente se deixar levar, a gente vai se enfraquecendo. Então tem que confiar em Deus e seguir em frente. Eu agradeço muito a Deus, tem dado muito livramento a mim, aos meus filhos, à família toda. Aos irmãos da igreja, tenho certeza também, todos, né? E assim vai passando a vida. E como está escrito aqui, não é aqui as coisas boas que Deus tem para nós, né? Muito bom que nós estejamos no dia, hoje não tem dor, não tem nada, está tudo bem, mas as que Deus preparou para nós são melhores do que essas ainda. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a Deus pela oportunidade. O salmo da igreja com a paz do Senhor. Amém? No Salmo 111, no primeiro versículo, diz assim: Louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o coração, na assembleia do justo e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos aqueles que tomam prazer. Amém? Nós podemos louvar e glorificar o nome do Senhor, né, por mais esse ano de vitória que o Senhor nos deu, né? Este é o último culto do círculo de oração, né, deste ano. Então nós louvamos e agradecemos ao Senhor, porque a benignidade dele para conosco é muito grande. Então nós temos mais é que agradecer, chegar na congregação, louvar e glorificar o nome do Senhor, né? Porque através dos nossos louvores, o Senhor cura as nossas enfermidades, o Senhor nos dá a vitória, o Senhor nos dá livramento. Então toda a honra e toda a glória nós temos que dar para o nosso Deus, amém? Nós vamos passar a oportunidade agora para a Leide louvar o Senhor com o hino. E logo depois a irmã Maria Edna também estará com a oportunidade de louvar o Senhor. Paz do Senhor, igreja. Passe o que passar, venha o que vier. Se Deus te falou, vai acontecer. Se não aconteceu, é porque Ele está provando a sua fé.
ou porque não chegou a hora de cumprir o que Ele quer. Mas não pense que Ele vai te abandonar. Ele move o mundo só pra te salvar. Não se preocupe com o amanhã. Deus fará o seu nessa terra. Não faltará, não faltará. Cante e pare de murmurar, ore e pare de duvidar. Louve a Deus por tudo que Ele já te deu. Ouça sua palavra santa, creia que você foi chamado pra ser muito mais que vencedor. Foi Deus quem te chamou. Se Deus te falou, vai acontecer. Se não aconteceu, é porque Ele está provando a sua fé, ou porque não chegou a hora de cumprir o que Ele quer. Mas não pense que Ele vai te abandonar. Ele move o mundo só pra te salvar. Não se preocupe com o amanhã. Deus fará o teu sustento nessa terra. Não faltará, não faltará. Cante e pare de murmurar, ore e pare de duvidar. Louve a Deus por tudo que Ele já te deu. Ouça sua palavra santa, creia que você foi chamado pra ser muito mais que vencedor. Foi Deus quem te chamou. Ore e pare de duvidar. Louve a Deus por tudo que Ele já te deu. Ouça sua palavra santa, creia que você foi chamado pra ser muito mais que vencedor. Foi Deus quem te chamou. Foi Deus quem te chamou. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor, amém? Quem quiser nos acompanhar é o 526 da harpa. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição.
Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste, transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo eu amo voltando, vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu.
essa oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus, que bom poder exaltar a Jesus, né? Vamos neste momento conhecer os nossos visitantes, todos que honram com a sua presença neste momento. Está conosco Maria José e família. Onde estão? Isso, nossos irmãos são da onde? Maringá mesmo, né? Jardim Alvorada. Que bênção poder conhecer e juntos congregarmos, né? Estamos esperando a volta de Jesus. Aleluias. Que bom rever Fabiano. O Fabiano, né? Se coloca em pé, Fabiano. Agora tá 2 Fabiano, né? O Diácono Fabiano, é a Luciana e o Lucas, né? Os irmãos estão chegando de Campinas, né? Que bênção. É a nossa satisfação imensa tê-los nessa oportunidade, né? A Bárbara, onde está a Bárbara? Isso, a neta da irmã Delza, né? Que benção, essa criança linda, estamos ali conhecendo também, né? Edgar, onde está o Edgar? Ah, olha que maravilha, o bom filho a casa retorna, né? Edgar é nosso, né? Já servimos Deus muito tempo aqui juntos, né? Aqui é sua casa, Edgar. Sinta-se bem em nosso meio. Aleluia. Vamos nos pormos de pé nesse momento. Vamos darmos bem-vindo a todos os nossos visitantes, né? Nós vamos nos movimentar. A nossa irmã da Maria Muniz já é nossa. Enquanto eu estiver aqui em Maringá, bem como a irmã, né? Irmã da irmã Edne, enquanto estiver em nós aqui, é nossa. Que benção. Saia do seu lugar, observe uma visita e dá um abraço e diga a ela: sois bem-vindos em nome de Jesus. Visitantes, sejam bem-vindos. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: esta igreja ama você. Visitantes, sejam bem-vindos. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: esta igreja ama você. Deus te ama e eu te amo. Podemos dizer, aleluia. Deus te ama e eu te amo, e assim podemos dizer. Amém? Aleluia. Esse momento é muito importante, amados. Momento de comunhão, se abraçar. Assente, grupo feminino louvando a Deus. Aleluias. Você possa exaltar a Jesus. Quantos creem que o Senhor Jesus está aqui nessa noite? Não perca a oportunidade de você exaltar a Jesus. Aleluia. Você pode ser ainda mais abençoado neste culto. Aleluia. Através da sua adoração. Não fique quieto, não fique calado. Expressa a sua adoração a Jesus. Aleluia. O conjunto Louvor pela Fé cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor. Número 4. Te louvo.
para ver o que Deus vai fazer aqui. Não é emoção, é glória, é milagre, posso sentir. A unção já envolveu esse lugar, a glória já encheu o templo. Te convido pela fé, vem ver o que estou vendo. Também sinto a glória do Senhor encher meu coração. Também creio no milagre, no poder, no agir de suas mãos. Impossível entrando em Naim, hoje Deus vai devolver a vida, eu creio sim. Vamos juntos adorar e o poder de Deus aqui vai cair. Louvamos para declarar a cura, louvamos para declarar milagre, louvamos a Deus e as portas fechadas se abrem. Louvamos para declarar vitória, louvamos pois sentimos sua glória, louvamos, concordamos, Deus opera, Ele derrama sua unção, a cura vem na hora. Tem milagre acontecendo aqui, tem milagre acontecendo ali. Você crê, eu creio, tem milagre acontecendo aqui. Tem milagre acontecendo aqui, tem milagre acontecendo ali. Você crê, eu creio, tem milagre acontecendo aqui. Impossível entrando em Naim, hoje Deus vai devolver a vida, eu creio sim. Vamos juntos adorar e o poder de Deus aqui vai cair. Louvamos para declarar a cura, louvamos para declarar milagre, louvamos a Deus e as portas fechadas se abrem. Louvamos para declarar vitória, louvamos pois sentimos sua glória, louvamos, concordamos, Deus opera, Ele derrama sua unção, a cura vem na hora. Tem milagre acontecendo aqui, tem milagre acontecendo ali. Você crê, eu creio, tem milagre acontecendo aqui. Tem milagre acontecendo aqui, tem milagre acontecendo ali. Você crê, eu creio, tem milagre acontecendo aqui. Jesus está curando, libertando, transformando, está fazendo um milagre aqui. Jesus está curando, batizando, está fazendo um milagre aqui. Você crê, eu creio, tem milagre acontecendo aqui. Você crê, eu creio, tem milagre acontecendo aqui. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor. Amém, meus queridos e amados irmãos. Que bom estamos na casa de Deus nessa noite alegre, maravilhosa, que Deus tem dado a cada um de nós, né, meus irmãos? Ele é bom, todas as coisas são dele e para ele, e nós somos seu povo. Graças a Deus. Então é bom que o crente suba à casa de Deus, venha adorar o Senhor, né? Durante a semana, correria, muitos afazeres, obrigações de lá e de cá. Mas no final de semana é os dias de descanso, e o crente, né? Ele deve se esforçar para não ocupar com outra coisa a não ser adorar o Senhor. Amém? Graças a Deus. Nesta hora nós estaremos
Lendo aqui em Juízes capítulo 6, verso 17 e 18, que fala assim, nesse momento em que nós estaremos ofertando na casa de Deus, esse versículo diz assim: E ele lhe disse: Se agora tem achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui te não apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente e ponha perante ti. E disse: Eu esperarei até que voltes. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Você que trouxe a sua oferta na casa de Deus, aquela oferta de alegria, né, meus irmãos? Nós notamos aqui que Gideão fez esse ato, né? Porque ali o Senhor apresentou a ele, né? E estava designando ele e tal. Mas ele não se esqueceu, né? Quem sabe, meus irmãos, o ser humano do jeito que gosta de pedir as coisas, né? Podia ter aproveitado aí e pedido um monte ali para Deus, né? Mas ele não se esqueceu de trazer um presente ao Senhor, de oferecer alguma coisa ao Senhor. Eu creio que você e eu, nessa noite, nós viemos aqui também, trazendo uma oferta maravilhosa, bonita, para o Senhor, nosso Deus. De tudo quanto Ele tem feito e dado para nós, eu creio que os irmãos que amam a Deus têm colocado à parte aquele que é para oferecer a Deus. Ofereça com alegria, com gratidão, né? Lembra de quantos benefícios o Senhor tem feito, de quantos livramentos, meus irmãos, a saúde que nós temos, a família que temos, a paz que temos, isso é do Senhor que tem concedido a nós. Amém? Ó Deus e nosso Pai, no nome precioso de Jesus, Senhor, temos lido a Tua palavra, Senhor Deus, temos lembrado, Senhor Deus, desse compromisso, meu Deus, dessa gratidão, em que devemos a Ti por todos os benefícios que nos tem feito, Pai querido. Ainda que o Senhor não tenha cobrado de nós, meu Deus, mas é com alegria, Senhor Deus, que os Teus filhos estarão nesta hora, meu Deus, estendendo a sua mão com alegria, com gratidão no coração, para oferecer aquilo, meu Deus, que eles já têm colocado à parte para trazer na tua casa. Pai querido, que as tuas bênçãos, meu Deus, continuam sobre a vida dos teus filhos. Abençoa também aquele, meu Deus, que não pôde trazer nessa noite, abrindo as portas e a janela do céu, é o que nós te pedimos no precioso nome de Jesus. Amém. Irmão Jefferson, louvando ao Senhor. Logo após queremos ouvir um testemunho com a irmã Cleide. Paz do Senhor, irmãos. Glórias a Deus. Você pode adorar ao Senhor nessa noite. Ele está neste lugar. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus, toda a honra e toda a glória pertence a Ti, ó Pai. Te adoramos, ó Deus. Aleluia, Jesus. No começo era apenas um menino trabalhando com seu pai. Era só um carpinteiro que pregava sobre salvação e paz. Ele andava pelo mar da Galileia, com seu jeito amoroso de falar. Mas aquele carpinteiro pregador começou a incomodar. Suas mãos curavam cegos e aleijados e sarava corações. Muitos pobres eram bem alimentados pelas multiplicações. Os necessitados vinham aos seus pés,
esperando um milagre conseguir. E com isso os inimigos se levantaram e vieram lhe ferir. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era o carpinteiro, era apenas o cordeiro tão sozinho. Pro Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como cordeiro, ressuscitou sendo leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é guerreiro do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Aleluia, Jesus. Louvado é o teu nome, Senhor. A ti toda a honra e toda a glória, Pai. Ei, xaramante colda libachá, ligando labastúrias, aleluia. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era o carpinteiro, era apenas o cordeiro tão sozinho. Pro Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como cordeiro, ressuscitou sendo leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é guerreiro do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Dizer para os irmãos que é motivo de bastante alegria, por mais esta noite que o Senhor tem nos concedido de estar na presença dEle para louvar e glorificar o nome do Senhor, aleluia. Eu já pude sentir a presença do Senhor neste lugar, nesta noite. Quando estávamos louvando aqui, eu pude sentir que o Senhor está neste lugar. E eu quero agradecer ao Senhor pelas bênçãos que Ele tem me concedido neste ano. Muitas são as lutas, mas grandes são as vitórias. Nós passamos por uma prova muito grande no ano passado. Os meus filhos tinham uma empresa e acabaram perdendo esta empresa. E os meus 2 filhos estavam desempregados e eu estava muito aflita. Mas eu comecei a orar e pedindo oração para as irmãs. E graças a Deus, quando foi no dia 4 de julho, o meu filho mais velho conseguiu um emprego na Freeway, para a honra e glória do nome do Senhor. E depois o meu filho mais novo também conseguiu
o emprego, para a honra e glória do Senhor Jesus. Muitas são as bênçãos que o Senhor tem concedido neste ano, neste lugar, que eu tenho buscado a face do Senhor, juntamente com as irmãs, nas orações de terça-feira, também no círculo de oração, para a honra e glória do Senhor. Também a minha sobrinha estava para perder os filhos, a guarda para o ex-marido dela, e eu roguei ao Senhor, aqui pedi oração, e o Senhor deu a vitória. Ela tinha só uma testemunha a favor dela, e o ex-marido dela tinha 5 testemunhas, mas o Senhor deu esta grande vitória para ela. Ela estava desesperada, e ela falava: Cleide, se eu perder os meus filhos, eu me mato, porque eu não vivo sem os meus filhos. E eu orei juntamente com ela, e eu pedi ao Senhor, e falei: confia no Senhor, e graças a Deus, o Senhor nos deu esta grande vitória, para a honra e glória do nome do Senhor. E eu quero dizer para os irmãos, para as irmãs, que nós estamos felizes por mais um ano que o Senhor tem nos concedido neste lugar. E aquelas irmãs que ainda não frequentam o círculo de oração, irmãs, façam um propósito diante de Deus, para buscar ao Senhor. A palavra de Deus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto, porque vai chegar dias em que muitos vão querer buscar o Senhor e não tem condições. Muitos poderão estar enfermos, como eu tenho visitado esses dias. Tenho visitado irmãos e irmãs que estão no leito de dor. Muitas vezes, irmãos, nós temos oportunidade de estarmos na casa do Senhor, e nós não vem, a gente não vem para buscar a presença de Deus, deixamos de estar aqui por algum motivo, às vezes, que não tem nenhum sentido, e nós perdemos a bênção do Senhor. Mas quando nós estamos no leito de dor, aí é que nós vemos o quanto nós perdemos de ficarmos ausentes nos cultos, nas orações, no círculo de oração. Oh, Senhor, irmãos, é tempo de nós despertarmos, porque a vinda de Jesus está próxima, a volta de Jesus está próxima, e nós não podemos ficar parados, não podemos ficar desapercebidos, mas vamos buscar ao Senhor, vamos interceder em favor da igreja. Esse é o propósito do círculo de oração, é de estar aqui, clamando a Deus, clamando ao Senhor, intercedendo em favor da igreja, intercedendo em favor das almas, para que as almas venham ao arrependimento. Vamos orar, irmãos, vamos fazer um propósito, cada um em nossos corações. Aquelas irmãs que ainda não são matriculadas no círculo de oração, faça esse propósito de no próximo ano as irmãs estarem aqui ajudando na obra do Senhor, porque a obra do Senhor precisa de irmãs valorosas, de irmãs cheias do Espírito Santo, para buscar a face do Senhor, para interceder em favor da igreja, em favor da humanidade que perece. Ó, irmãos, eu agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Aleluia. Deus, né? A irmã Cleide tem sido uma bênção no nosso meio, tem sido o nosso braço direito, né? Na oração nas terça-feira e no círculo de oração também. Assim todas nós, né, pudéssemos estar juntas no círculo de oração, né? Porque orando em várias pessoas, o agir de Deus ainda é maior, né? Do que ficar às vezes 4, 5, né? Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus pode tocar no coração de cada uma, para que no próximo ano você possa mesmo fazer esse voto de estar no círculo de oração. E eu louvo a Deus e glorifico a Deus, porque através do círculo de oração, que eu já estou há 9 anos, o Senhor tem feito grandes coisas, grandes livramentos. Então eu só tenho que agradecer. Não tenho olhado nem à direita nem à esquerda, nem para trás. Somente para cima e caminhar para frente, para que nós possamos ganhar a coroa. É para isso que nós estamos aqui, para ganhar a nossa casa no céu, né? A nossa morada, porque aqui é passageiro, mas lá em cima, irmãos,
Esse sim nós temos que lutar para estar lá, junto com o Senhor. E nunca ramanacho decanta, ramanas. Chegar lá, machu e decanta com as mãos vazias, mas sim cheias, apresentando diante do Pai. Porque a palavra de Deus diz, que nós temos que ajoelhar diante do Pai e apresentar para Ele. E o que vamos chegar lá e apresentar para o Senhor? Maite decantas. As coisas de Deus não são feitas de qualquer maneira. Por isso temos que ser fiel com o Senhor. Não olhe para o que o outro faz ou aquilo. Olhe para Jesus. E caminharmos com Ele, de mãos dadas, para nós poder ganhar a nossa vitória. Glória a Deus. Eu quero passar a oportunidade para o pastor Pedro, para ele estar orando. E em seguida, passando para o pastor Adão, que vai estar trazendo a mensagem para nós nesta noite. Aleluia. Aleluia. Saúde a todos com o Pai do Senhor. Precisa perguntar se Jesus está aqui, irmão? Não precisa, irmão. Cada um de nós somos testemunha que Ele está aqui. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, somos testemunhas Tuas, Senhor. Constatamos, Deus, por aquilo que sentimos, que a Tua presença se faz sentir. Ó Deus, e agora, Senhor, que estamos preparados, nosso coração aberto, para ouvir tudo quanto o Senhor tem para nós nesta noite. Portanto, Senhor, usa de maneira poderosa Teu servo para pregar a Tua palavra. Oh, fala conosco, Senhor querido. Ainda que seja uma palavra, Deus, que às vezes venha fazer sentir forte em nosso coração. Oh Deus, mas que venha para nós. Fala conosco nesta noite. Deus querido, que o Senhor possa converter corações endurecidos aqui. Possa resolver problemas, Senhor, que o homem não pode resolver. Dar alegria ao coração triste, Senhor. Fortalecer o fraco. Abençoa, portanto, Senhor, a continuidade deste culto. É o que nós oramos e agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Com muita alegria, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos felizes nesta noite por esta grande oportunidade que o Senhor tem nos concedido, né? Glórias a Deus por isto. Como já ouvimos esta noite, queremos afirmar que sentimos a presença de Deus, do Senhor Jesus e do Espírito Santo aqui em nosso meio, através dos cânticos, através da leitura da palavra de Deus e das orações. Em tudo sentimos a presença do Senhor, porque se não fosse Ele, nada podemos fazer, né? Glórias a Deus. Aproveitando que os irmãos e irmãs estão em pés, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas. Nós estaremos lendo aqui os 8 primeiros versículos para a nossa meditação nesta noite. Lucas capítulo 18, versículo 1, que nos diz: E contou-lhe então também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava os homens alguns. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: Faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte a me importune muito. E disse o Senhor: Ouviu o que diz esse injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem,
porventura achará fé na terra? Amém. Podeis assentar, meus amados irmãos. Nós nesta noite já ouvimos várias palavras, irmãs que nos antecederam, irmãos aqui, referindo-se que estamos em um culto de adoração a Deus, sendo dirigido pelas irmãs, pelo Ministério Feminino, as irmãs do Círculo de Oração. Eu me sinto feliz, meus amados irmãos e irmãs, quando estou reunidos também em um trabalho denominado Círculo de Oração. Já há muitos anos que sempre estamos participando de trabalhos assim, porque sabemos que nesse trabalho, nesse culto, como também nos demais, o Senhor sempre se manifesta o seu poder. E o trabalho de Círculo de Oração é uma coluna forte que Deus tem levantado para ajudar, para interceder a favor do seu povo, da sua igreja. Enquanto muitas vezes os irmãos estão no seu emprego, trabalhando, no seu serviço, quem sabe viajando, mas aqui existe um grupo de irmãs que estão orando ao seu favor. Estão orando ao nosso favor. Glorificamos a Deus porque sabemos que esse trabalho do Círculo de Oração foi realmente um trabalho iniciado por Deus. Segundo nos conta nas histórias das Assembleias de Deus do Brasil, que no ano de 1942, fugiu da memória o mês e o dia, mas nós passamos por lá estudando isso aí. Ali, na cidade de Recife, quando um grupo de irmãs se reuniam em volta de um berço de uma criança em que estava doente, às 8 horas da manhã, e realmente 8 irmãs se reuniam ali para orar a favor daquela criança. E ali, pegado na mão uma da outra, fizeram um círculo em volta, orando por aquela criança. E o Senhor respondeu a sua oração. E na mesma hora curou aquela criança que estava enferma. E ali então iniciou esse trabalho denominado Círculo de Oração. E graças a Deus, que nós observamos que anos se passaram, mas ainda permanece em pé esse trabalho maravilhoso. E cremos que ele continuará até a volta do Senhor Jesus, quando ele nos levará para a sua glória. Porque a Bíblia diz que lá nós não vamos orar, não vamos pedir ao Senhor, mas vamos somente louvar a Deus. Louvando ao Senhor dia e noite. Aleluia. Porque lá não vamos ter necessidade de nada. Lá não vamos precisar pedir a Deus nada, mas somente agradecer e adorar e louvar, cantar louvores ao seu santo nome. Glórias a Deus por isto. Portanto, nesta noite, quando nós estamos neste último culto do Círculo de Oração, neste ano de 2011, nós sabemos que outros departamentos da igreja terão também o seu último culto, como a mocidade, crianças, né? E assim por diante. Neste ano, porém, mas queremos dizer que nós também estamos esperando, e nós vamos, meus amados irmãos, eu creio que não vai demorar muito tempo, estaremos participando prestando o último culto de adoração a Deus aqui nesta terra. Porque o Senhor virá e arrebatará a sua igreja, e daí iremos adorar ao Senhor nas mansões celestial. Aleluia! Esta é a nossa esperança, vive em nosso coração. E o apóstolo João nos ensinou na sua carta dizendo: e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se cada dia, como também ele é puro. Aleluia! E meus amados, nós sabemos que através da oração nós estamos falando com Deus, pedindo a Deus, não somente pedindo, mas também devemos lembrar de agradecer ao Senhor pelos pedidos respondidos. E como nós lemos aqui nesta parábola, nós sabemos que a parábola é uma história real que muitas vezes nos mostra coisas real na nossa vida que acontecem.
E o Senhor Jesus, ele usou de muitas parábolas para ensinar o seu povo, a sua igreja, os seus discípulos, e para nós também podemos dizer, falando por parábolas, principalmente sobre o reino de Deus. E nós observamos aqui que Jesus usou uma parábola para nos ensinar. Não é somente as irmãs que fazem parte do círculo de oração, mas para nós como homens, a juventude, para nos ensinar o dever de nós orarmos sempre e nunca desfalecermos. Nunca desfalecermos. Porque a tendência nossa humana é, muitas vezes quando pedimos, oramos uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e se às vezes não obtemos a resposta, nós já queremos desanimar. O inimigo já chega e fala em nossos ouvidos, Deus não vai te ouvir. Deus não vai te responder, não. Por que orar tanto assim? Não adianta. Mas aqui o Senhor nos dá esta lição, contando uma parábola, o que aconteceu em uma determinada cidade. Jesus mesmo falou ainda em outros textos que o dever de orar, devemos orar, bater, que aquele que bate na porta, a porta se abre, e quem pede recebe. Aleluia! Então, Jesus contou para os discípulos, e está contando e dizendo para nós, nesta noite, neste culto, sobre a parábola do juiz iníquo. Um juiz que não servia a Deus. Disse Jesus que numa determinada cidade existia este homem, juiz, um homem de grande autoridade, de muito respeito, e ele se apoderava dessa autoridade que ele tinha. A Bíblia diz que ele não temia a Deus, não tinha temor de Deus, e nem tampouco respeitava aos homens. Era um homem terrível, porque ele se considerava superior a todos os seres humanos ali. Porém, mas Jesus disse que ali também existia uma pobre viúva. E ela tinha uma causa para ser resolvida contra o seu adversário, e ela foi ali pedir. Quem sabe ela chegava e dizia, meritíssimo doutor juiz, resolva o meu problema, resolva a minha causa contra o meu adversário. E foi uma vez, a Bíblia não diz quantas vezes ela pediu, mas seguro nós vemos que foi várias vezes. E o juiz não dava ideia, aliás, não dava atenção para ela, não dava-lhe uma resposta. Quem sabe falava, sim, eu vou resolver. Depois que ela saía, ele ficava quieto, se esquecia. Mas ela continuou insistindo, até que um dia ele disse, eu não temo a Deus, nem respeito os homens. Todavia, como esta mulher está aqui me importunando todos os dias à minha porta, eu vou resolver a sua causa. Eu vou tomar decisão. Eu vou fazer alguma coisa para que eu possa ser livre desta mulher, para que ela não venha mais me importunar, não venha mais pedir, não venha mais aqui, quem sabe, tomar o meu tempo. Então eu vou resolver a sua causa. Aleluia. E nós observamos que o Senhor Jesus, então aqui ele nos contou essa parábola e nos disse ainda, quando o Senhor disse para o seu discípulo no versículo 6, ouviu o que diz o injusto juiz? Vocês ouviram? Ele continuou dizendo, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Então, meus amados irmãos, nós observamos Jesus falando que se aquele homem que não temia Deus, não respeitava os demais homens ali na cidade, ele resolveu a responder àquela pobre viúva, eles, quanto mais Deus, será que ele não vai nos responder? Vai. Ele vai responder os seus pedidos dos meus escolhidos, que clamam de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Essa introdução nos diz, muitas vezes nós pensamos, aliás, nós oramos, pedimos a Deus, e no entanto, como eu já disse,
Às vezes oramos muitas vezes, dias, meses, e o Senhor não nos dá a resposta. E às vezes ficamos pensando, mas por quê? Deus não está me ouvindo? Não, Ele está te ouvindo sim. Ele está nos ouvindo sim. Ainda que Ele demore um pouquinho para nos dar a resposta, para ver provar a nossa fé, a nossa persistência, e continuarmos crendo nele que Ele opera o milagre. Que Ele opera o milagre. Nós vemos por aí alguém que diz assim, que Deus tarda, mas não falta. Não, eu não acredito isto. Porque, ainda que Deus nos prove um pouquinho, mas o Senhor, Ele vem na hora certa, no dia certo, no momento certo, no seu tempo. Porque o tempo de Deus não é o nosso. Os caminhos do Senhor não são os nossos, diz o Senhor através do profeta Isaías. Então, na hora certa, no momento certo, Deus, Ele responde às nossas orações. Nós sabemos que há muitas orações que Deus responde imediatamente. Na hora, o Senhor responde. Nós temos alguns exemplos na Bíblia. Lembro-me do rei Ezequias, lá no capítulo 38 de Isaías, está escrito que Deus chamou Isaías, disse: Isaías, vai até o palácio do rei. E o rei Ezequias estava doente, acamado, e diz para o rei: coloca em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Isaías foi, entrou, chegou ali aonde estava o rei deitado sobre a sua cama, e disse: ó rei, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não sararás. E virou as costas e saiu. E a Bíblia diz que naquele momento, o que o rei fez? Ele virou, não podia se levantar, não podia se ajoelhar, nem sentar da cama, mas ele virou o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Pediu a misericórdia de Deus. E disse o Senhor: tu sabes que eu tenho andado na tua presença, e sempre procurei fazer o que é reto aos teus olhos. E diz a Bíblia que Ezequias chorou muito. E a Bíblia diz que Isaías não tinha nem saído do pátio do palácio do rei, nem saído ainda do portão para fora. Deus novamente chama Isaías, Isaías, e ele: Senhor, eis-me aqui. Volte atrás e fale para o rei, para Ezequias, que eu ouvi as tuas orações e vi as tuas lágrimas, então sararei a sua enfermidade e darei-lhe mais 15 anos de vida. Aleluia! E darei vitória nas lutas, estarei com ele. No mesmo instante, Deus respondeu à oração. E meus amados, nós sabemos que o Deus que respondeu a oração do rei Ezequias é o Deus que nós servimos também. É o Deus que nós oramos também. É o Deus que continua operando milagre também. Aleluia! E Ele está aqui nesta noite para ouvir a tua oração, para responder o teu pedido. Não é somente sobre doença, enfermidade, mas qualquer problema, nas lutas para te dar vitória, para te dar solução dos problemas, para abrir uma porta que está fechada. Deus está aqui e Ele está ouvindo a tua oração e vendo as tuas lágrimas. Aleluia! Não sei se os irmãos e irmãs, alguém aqui ouviu ontem, quando na rádio Catedral, quando ali o pastor Edson Bruno, que faz ali o programa, está na direção da rádio, ele não sei, aquele programa às 10 horas, 11, quando nós assistimos ali em casa, ele fazendo aquele programa, alguém ligou para ele, um irmão ligou para ele pedindo oração por sua filha que estava internada no hospital, desenganada dos médicos, que não podia fazer nada mais. E ali ele pediu para que todos que estavam ouvindo o programa, que parasse o que estivesse fazendo, e juntamente com ele, formasse uma grande corrente de oração, e orasse a favor daquela pessoa. E ali eu creio que muita gente pararam. Eu e minha esposa lá em casa, estávamos fazendo um serviço, e lá paramos também, e oramos justamente com ele.
Não levou 15 minutos. Aquele irmão que te ligou pedindo oração, telefonou novamente, já dando testemunho que a sua filha estava lá no Mato Grosso no hospital, sua esposa junto com ela, e ela ligou para cá, falou: olha, aconteceu uma coisa diferente aqui, aleluia, que a nossa filha está melhor, está recuperando, e os médicos até disseram que não sabe o que aconteceu. Não sabe? É o poder de Deus. É o Senhor respondendo a oração na hora, no momento exato. Aleluia. E assim Ele faz. Em nossos dias Ele opera milagre, porque Ele é o Deus permanente, eternamente. Diz na sua palavra que Ele foi ontem, é hoje e será amanhã e eternamente. Ele não muda. Muitas vezes é o ser humano que muda, nós que mudamos diante da sua presença, nós que mudamos a maneira de nós servi-lo, nós que mudamos a maneira de nós pedirmos, falarmos com Ele, mas Ele não muda, Ele é o mesmo. E o profeta Isaías no capítulo 59, versículo 1, ele disse que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Então o que ele queria dizer com isto? As mãos do Senhor estão estendidas para abençoar, para operar no meio do seu povo. E os seus ouvidos estão abertos, atentos, ouvindo a oração do seu povo. Aleluia! Nesta noite o Senhor está aqui, Ele está com suas mãos estendidas para nos abençoar, para te abençoar. Aleluia! Quem sabe uma cura de uma enfermidade que está lhe afligindo, quem sabe a solução de um problema, a vitória sobre uma luta, o Senhor está com suas mãos estendidas e os seus ouvidos atentos à minha e à sua oração. Aleluia! Este é o Deus que operou no passado e continua operando em nossos dias também, né? Se nós olharmos para a palavra de Deus ainda, nós podemos observar, meus amados irmãos, que desde os tempos dos patriarcas, nos tempos dos profetas, na dispensação profética, enfim, Deus sempre respondia à oração. Por quê? Ele estava com seus ouvidos atentos para ouvir, para responder, para dar a bênção que nós precisamos, né? Muitas vezes ele demora um pouquinho, como está aqui, para provar a nossa fé. Porém, mas Deus, Ele responde. Porque quando nós oramos a Ele, diz-nos a Bíblia, com fé, crendo, disse Jesus, receberás. Aleluia. Portanto, Jesus aqui ele confirmou nesse versículo 7, né? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Ainda que às vezes, meus amados, Deus está provando a minha ou a tua fé. Não vamos desanimar, mas vamos orar imediatamente. Vamos continuar clamando. Aleluia. Lá no Salmo 30, versículo 5 está escrito que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. A noite em nossa vida não está se dizendo somente do período de 12 horas da noite que nós passamos, porém, mas muitas vezes é uma noite de longo tempo, de mais horas, que parece que estamos assim na escuridão, parece que não enxergamos uma luz ao fim do túnel. Muitas vezes nós ficamos sem sabermos se vamos para a esquerda, para a direita, para a frente ou para trás, parece que não vemos nada, porém, mas quando olhamos para cima, acontece como aconteceu com Estevão, ele viu uma porta aberta nos céus, aleluia, e o Filho do Homem em pé ao seu lado, olhando para ele. Glórias a Deus. Então, meus amados irmãos, irmãs, continue firme nesse propósito, nesse trabalho maravilhoso, esse ministério da oração. É muito importante, porque é através da oração que nós podemos alcançar e recebermos
tudo quanto nós queremos ao Senhor, do Senhor nosso Deus, né? Ele continua com as suas mãos estendidas. Muitas vezes, como eu já disse, ele pode demorar um pouquinho, mas não é que ele não está ouvindo. Ele está ouvindo sim, mas ele está esperando a nossa paciência, a nossa perseverança, a nossa fé de não desistirmos. De não desistirmos. E como citei o Salmo, que o salmista diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Conta-nos uma história de uma certa irmã, que morando em uma determinada cidade, e ali o seu filho, um adolescente, cometendo um crime contra a lei, foi preso. E quando na boca da noite alguém chegou e contou para ela, olha, o seu filho foi preso, fez isso, assim, assim. E aquela irmã não podia nada fazer. Não tinha dinheiro para constituir o seu advogado, não tinha como fazer para soltar o seu filho. Mas ela, como serva de Deus, ela disse, vou buscar o advogado dos advogados. Jesus! O apóstolo João diz que ele é o nosso advogado por excelência, né? E aquela irmã passou orando a noite toda. Quem sabe até chorando, derramando lágrimas por causa do seu filho que estava ali na prisão. Nos conta a história que quando amanheceu o dia, quando o delegado chegou e entrou ali no seu gabinete para começar o seu trabalho, de repente entrou ali um homem vestido como um general e disse para ele, aonde está, deu o nome daquele rapaz, onde está o fulano de tal que vocês prenderam ontem à noite? O delegado falou, está ali na cela. Ele disse, olha, eu vim aqui para pedir para que você liberte ele agora, porque ele é filho da minha serva, e eu quero ele liberto agora. O delegado disse, não, coronel, pode me acompanhar. E quando chegou lá na cela, abriu, soltou aquele moço, e aquele coronel disse, me acompanhe. E quando ele saiu para fora, e seguiram, determinaram mais ou menos um quarteirão, e de repente aquele mocinho se sentiu sozinho, não viu mais ninguém. Cadê o coronel que estava ao meu lado? Cadê o homem que foi me tirar da cadeia? E ele saiu, começou correndo. Ele era um filho que foi criado dentro da igreja, servia ao Senhor, mas tinha se desviado dos caminhos de Deus. E quando ele chegou em casa agora, bateu a porta, a sua mãe estava de joelho lá, orando ao seu favor. Aleluia! E quando ele gritou, mamãe, abre a porta que eu estou aqui, tremendo, chorando também. Por quê? E contou todo como havia acontecido e quem havia lhe tirado da cadeia. Ela pôde entender e compreender que não era um coronel aqui, um ser humano, mas era um coronel do exército celestial. Era o anjo de Deus, do Senhor, que foi ali, aleluia, e libertou aquele rapaz. O seu clamor, as suas lágrimas, durou uma noite, mas a alegria veio pela manhã. Veio pela manhã. Quem sabe, irmão, você já tem chorado bastante. Quem sabe você tem derramado muitas lágrimas. Mas não desanime, não. O Senhor Jesus disse, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Chorar nos pés do Senhor Jesus. Aleluia. Eu me lembro antigamente quando os crentes vinham para a igreja, todos traziam lenços, irmãos, as irmãs, para enxugar as lágrimas. Não é mesmo, pastor Lázaro? Né? Chorava na oração, dobrava o seu joelho e chorava ali nos pés do Senhor. Hoje às vezes trazemos lenço para enxugar o suor, né? Porque não se derrama uma lágrima nos pés de Deus, mas chore aos pés de Jesus. E a Bíblia diz que as nossas lágrimas, vem um anjo e colhe num vaso de ouro e leva à presença de Deus. Lá em Apocalipse está escrito isto. Portanto, o choro pode durar uma noite. Esta noite, quem sabe, pode durar mais de 12 horas. Mas não importa, o importante é permanecer firme, esperando a vitória, a resposta da nossa oração, do nosso pedido. Então, meus amados, e o último versículo que lemos, que é o versículo 8, disse o Senhor Jesus, digo-vos que depressa lhe fará justiça.
Agora, na parte B do versículo, Jesus pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Que pergunta? Quem sabe os discípulos não puderam responder? Ficaram preocupados, olhando para o outro, como nós vamos responder? A fé é como nós confiamos no Senhor. É uma confiança inabalável. É uma confiança que nada se abala, mas permanece firme para sempre, confiando nas promessas de Deus, confiando e sabendo que o Senhor está pronto para responder às nossas orações. Glórias a Deus. Então, meus amados irmãos e irmãs, não vamos desistir, não vamos desanimar, mas vamos continuar firme, sabendo que o nosso Deus, Ele está pronto para nos ouvir e pronto para responder às nossas orações, né? Se assim nós orarmos, pedir ao Senhor, nós sabemos que na oração há muitas maneiras que nós devemos orar a Deus. Como já disse no início, que não é somente pedir, mas também na nossa oração nós podemos adorar ao Senhor, agradecer ao Senhor pelas bênçãos já recebidas, agradecer ao Senhor pelas vitórias alcançadas, porque o bom filho, ele não somente pede para o pai, para o seu presente, porém, mas quando ele pede, ele recebe, ele agradece ao pai. Se nós, como seres humanos, gostamos de receber um agradecimento dos filhos quando nós lhe damos alguma coisa, Deus também, o Senhor Jesus também, Ele quer receber a nossa gratidão, os nossos agradecimentos daquilo que nós recebemos, né? Que nós recebemos. Portanto, a leitura que nós lemos é o tema para que não, está no primeiro versículo, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Como eu disse que às vezes a noite pode durar mais de 12 horas. Nós observamos que quando Jesus ele voltou para os céus, no dia que ele voltou, foi recebido nos céus, ele disse para os seus discípulos, apóstolos, discípulos que estavam ali, em volta ao Monte das Oliveiras, para que eles voltassem para Jerusalém e não saísse dali do cenáculo até que do alto fosse revestido de poder. Então permaneça ali em Jerusalém. Vocês não devem sair, devem ficar ali. Ficar fazendo o quê? Esperando. Quem sabe eles ficaram orando, cantando na presença do Senhor, esperando o cumprimento da sua promessa. Nós observamos pela Bíblia que podemos dizer quase duas partes desanimaram, saíram, quem sabe foram embora, porque o apóstolo diz que naquele momento em que o Senhor foi recebido nos céus, mais de 500 irmãos estavam ali, mais de 500 pessoas estavam ali no Monte das Oliveiras, e voltaram todos para Jerusalém, foram para o templo, ou para o cenáculo. Mas passou-se o primeiro dia, segundo, terceiro, foi passando, foi indo, até o 9º dia. E quando chegou ao 10º dia, pela manhã, a Bíblia diz, sendo a 3ª hora do dia, quando sentiram um forte vento que assoprou, um vento veemente que encheu toda a casa em que estavam sentados, e todos foram cheios do Espírito Santo. Porém, mas não estavam todos que voltaram, porque a maioria desanimaram, desistiram, mas quase 120 pessoas que ali ficaram, foram cheios e revestidos do poder do Espírito Santo. Então, passou-se quase 9 dias, mas no 10º dia, pela manhã, o Senhor cumpriu a sua promessa. Deus, ou o Senhor Jesus, poderia ter chegado lá e pedido ao Pai, que Ele disse, eu vou rogar ao Pai, que Ele vos mande outro Consolador.
Podia ter chegado já em seguida e pedido: Pai, mande o Consolador para os discípulos lá, que estão lá no cenáculo esperando, hoje mesmo. Não, mas passou-se 9 dias. No 10º dia, como a Bíblia nos diz, eles receberam esta promessa gloriosa. Porque somente quase 120 pessoas. Por que só isto? Se tinha mais de 500 pessoas lá quando o Senhor voltou para os céus. Porque os demais desanimaram, desistiram. Então aquele que desiste da oração, quando nós desistimos, desanimamos da oração, de pedir ao Senhor, deixamos de receber a bênção que Deus tem preparado para nós. Então, meus amados irmãos, não desista. Continua firme neste propósito. Se você tem um desejo de receber uma bênção, seja qual for, continue pedindo. Continue pedindo, que o Senhor, Ele vai responder a sua oração. Mesmo que ainda um pouquinho tardio, demore um pouco, como diz aqui esta tradução desta Bíblia. Porém, mas Ele vai responder. Ele vai responder. E nós já temos prova disto. Quantas vezes nós oramos ao Senhor? Muitas vezes, em favor de alguma coisa que precisamos de receber. Porém, muitas vezes o Senhor prova a nossa fé. Mas se continuarmos firmes, passa os dias que passarem, nós vamos receber a bênção que nós precisamos em nossa vida. É através da oração que recebemos cura das doenças que nos atacam. Nossa não, porque nós não temos doença. As doenças que às vezes nos atingem, nos atacam o nosso corpo humano. Mas o Senhor, é através dos pedidos que nós pedimos, orando ao Senhor nosso Deus. Ele estende a sua mão e Ele nos cura. O Senhor curou no passado e Ele continua curando em nossos dias também. Ele continua curando porque Ele é o mesmo. É através da oração que nós recebemos vitória sobre as nossas lutas. É através da oração que nós recebemos força para vencer as tribulações. É através da oração que nós recebemos os dons espirituais, batismo com o Espírito Santo. É pedindo, é buscando que nós recebemos. E por que não dizer, meus amados irmãos, até mesmo a pessoa que muitas vezes ele não aceitou a Cristo como seu Salvador. Quem sabe ele não sabe orar, mas quem sabe ele faz a sua oração tão curta, pedindo ao Senhor, pedindo perdão, pedindo que o Senhor perdoe os seus pecados, a sua iniquidade, e o Senhor Deus, Ele está pronto para perdoar. A Bíblia nos diz que todos aqueles que confessam os seus pecados, Deus os perdoa, Deus os pega aqueles pecados e lança no mar do esquecimento, porque Ele nos purifica de todos, através do sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Neste mesmo capítulo aqui nós temos também um fato muito importante. Quando Jesus falou sobre a parábola do fariseu e do publicano, em continuação aqui nesse versículo, Jesus disse que aqueles dois homens subiram ao templo para orar. O publicano dizia-se muito religioso. O fariseu era um homem que, uma pessoa que tinha sua religião, orava a Deus. E a Bíblia, Jesus disse que ele chegou lá no templo, diante do altar, e começou a orar a Deus. E o publicano, ele chegou também, porém, mas ele ficou lá atrás. E no entanto, o fariseu orava assim, dizendo: Senhor, eu dou-te graça, porque eu não sou como os demais homens roubadores, eu não sou como os demais homens adúlteros, eu não sou como os demais homens mentirosos, nem tampouco igual este publicano que está aí na porta. E o publicano que estava lá, ele baixou a sua cabeça e tão somente disse: Senhor, tenha misericórdia de mim. Nós vemos aqui neste mesmo capítulo, né? Quando o publicano, orando, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os seus olhos ao céu, mas batia no seu peito, dizendo: ó Deus, tenha misericórdia de mim, pecador.
O que ele estava fazendo aqui? Estava fazendo uma oração. Estava orando, pedindo a Deus. E Jesus continuou dizendo no último versículo que quer dizer, o publicano, ele desceu purificado. Saiu para sua casa com seus pecados perdoados. Mas enquanto que o outro permaneceu nos seus erros, não recebeu o perdão dos seus pecados. Então, observamos que é através da oração também, em que o ser humano pode alcançar o perdão dos seus pecados. Pode alcançar a libertação, a purificação dos seus pecados. É através da oração. Portanto, meus amados, que Deus se nos abençoe. E que o Espírito Santo complete esta mensagem em vossos corações. E que possamos nesta noite, eu sei que vocês, que os irmãos estão aqui nesta noite, e as irmãs, têm realmente esta convicção, permanece, não desanimou, não desanime nunca, permanecendo firme, sabendo que o Senhor, Deus está pronto para responder às nossas orações, aos seus pedidos. O Senhor está com seus ouvidos atentos, aberto para ouvir e com suas mãos estendidas para salvar. Seja qual for a salvação que você precisa, talvez você já é salvo do pecado, salvo da morte, porque já aceitou Jesus como seu Salvador, já tem a certeza da vida eterna, mas muitas vezes nós deparamos com muitos problemas na nossa vida, muitas vezes enfermidades, muitas vezes problemas tão difíceis, enfim, uma luta, e nós queremos ser livres daquilo. Salvar quer dizer livrar, tirar daquele meio, daquele sofrimento em que estamos passando. Então a mão do Senhor está estendida para alcançar, né? Se assim permanecemos firmes, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Me lembro ainda, para encerrar, quando Jesus estava com seus discípulos lá no alto mar. Os discípulos naquele barco, e as ondas eram tão grandes, a tempestade, os discípulos lutando para vencer aquela tempestade no mar. Mas Jesus, de repente, aquele que subiu ao monte para orar, foi falar com o Pai, mas na quarta vigília da noite, ele veio de encontro com o barco onde estavam os discípulos, os apóstolos, e quando alguém viu, olhou, viu aquela personagem que vinha andando por cima das águas, eles disseram: olha, é um fantasma que vem vindo, além da tempestade, da luta agora, aparece um fantasma. Mas o Senhor Jesus disse: não, sou eu que estou aqui. Aleluia. E naquele momento Pedro disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo por cima das águas. Uma prova que Pedro fez, não é mesmo? E Jesus disse: Pedro, venha, pode vir. E Jesus ficou esperando, e Pedro saltou do barco e saiu andando por cima das águas, e não se afundava. Por quê? Ele estava com o olho fito em Jesus, olhando para Jesus que estava à sua frente. Mas a Bíblia diz que de repente ele começou a sentir o vento que assoprava, as ondas que lhe atacavam, e ele teve medo. Quem sabe ele deixou de olhar para Jesus, olhou para as ondas que vinham ao seu redor, e ele foi se afundando. Mas naquele momento, ele clamou: Senhor, salva-me. E Jesus estendeu a sua mão, e o pegou pela mão e o salvou. Não permitiu que ele morresse afogado. Aleluia! Este é o nosso Deus. E como estavam ele num barco ali sobre as águas do mar da Galileia, nós sabemos que nós também estamos dentro de um barco, estamos no mar, não é um mar de água, mas é um mar de pecado, de iniquidade, de mundanismo que está sobre esta terra. Mas a igreja que está sobre este barco está navegando para Canaã celestial. Aleluia! Quantos que estão se afundando, não é mesmo? Quantos que estão se afundando o seu barquinho, porque deixa de olhar para Jesus. Passa a olhar para alguém, para um ser humano, e encontra falta, já vai se afundando. Mas bem-aventurado é aquele que quando ele sente que está se afundando, ele clama: Senhor, salva-me. E o Senhor estende a sua mão e o salva. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Muito bem, amados, vamos de pé. Aleluias. A palavra
nos cobra que só alcançamos a misericórdia de Deus se nós, aleluia, entrarmos para o caminho da oração, né? Em fervente oração vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla. Só então, aleluia, has de ver que o Senhor amacharabacandas quando tudo deixares no altar. Aleluia, eis uma oportunidade de Deus para nossas vidas. Quantas vezes você tem pedido, aleluias, e o Senhor não tem respondido? Mas a palavra de Deus diz aqui, nessa noite que o teu servo pregou, não que o Senhor não tenha ouvido, mas é porque não é o tempo de Deus. Nós vamos orar neste momento, e o Senhor te convida nesta noite a você entregar aos pés dele alguma coisa que lhe falta, para que o Senhor Deus, aleluia, complete e responde a sua oração. Quem sabe você precisa entregar a sua vida para Jesus nessa noite. Quem sabe alguém que precisa nessa noite reconciliar com Jesus, entregar tudo, quando tudo deixares no altar. Aonde é o altar? A presença de Deus. Eu quero perguntar onde está uma vida para Jesus nessa noite, que quer deixar a sua vida, quer deixar o teu tudo nas mãos de Deus. Quem sabe você tem caminhado caminhos e que nada tem dado certo. Sabe por que não tem dado certo? Porque você não tem entregado tudo no altar de Cristo. Mas Cristo está aqui nessa noite para receber o teu tudo. Amém? Você pode entender a mensagem pregada nesta noite? Amém? Aonde temos uma vida para Jesus nessa noite? Alguém que quer reconciliar, quer fazer um concerto com Cristo, ou nunca fez, nesta noite o Senhor te chama para um compromisso de salvação. Alabai kovasheri cantalamahaias. Aleluias. Igreja do Senhor, o Senhor está aqui nesta noite. Vai entregando o teu tudo para Ele. É um momento de oração, é um momento de conversa com Deus, aleluias. Você que tem a tua vida, se Jesus voltar hoje, você vai subir, você vai morar nos céus com Ele. Mas quem sabe você precisa de uma bênção antes que Jesus volte, aleluias. Eu vou estar cantando a segunda estrofe desse cântico. Enquanto eu canto, você vem entregar o teu tudo no altar, em nome de Jesus. Saia do seu lugar agora e venha entregar ao Senhor. Aleluia. Veja bem o que diz a segunda estrofe assim, ó. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Ó imenso amor de Deus, seu imenso poder te virá socorrer. Você precisa do socorro dele? Quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver
Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia. Podemos orar? Amai chorecandalamahaias. Ai chumecai chubequedamahai chorecandalamahaias. Deus, em nome de Jesus, nós temos recebido a Tua palavra, Senhor, e fazemos uma entrega, Senhor Deus. Revela, mostra, aleluia, o que precisamos entregar, mediante a nossa oração, mediante um compromisso contigo, Senhor Deus, para que o Senhor Deus responda às nossas orações. Deus, aleluias, mostra, fala, revela, aleluia, aquilo que isso precisa em corações, em famílias, aleluias, para que a tua obra seja completa. Deus, derruba por terra toda falta de fé, toda falta de compromisso contigo, Senhor, e vai restabelecendo, aleluia, um concerto, um pacto, fazendo maravilhas. É no nome de Jesus, Senhor Deus, aleluias. Quantas vezes orações que não são respondidas, aleluias, mas mediante a uma entrega total, aleluia, o Senhor Deus estará respondendo. Ainda cantará mais, onde cantará maqueve, suri cantará mais. Em nome de Jesus, o Senhor Deus faz milagres, o Senhor recebe o teu conserto, o Senhor recebe o seu aquebrantamento, aleluia, e o Senhor Deus recebe a sua oração, aleluias. Em nome de Jesus, creia, busque, consagre, aleluias, porque a sua oração subirá como cheiro suave e agradável diante das narinas de Deus, aleluia. Sente glorificando a Jesus. Aleluias, creia no poder de Deus, amém? Aleluias, nós estamos felizes porque o Senhor está em nosso meio e continuará em nossa vida em todos os momentos, aleluias. Eu creio que você não veio buscar a Deus, você veio com Deus e você voltará, amém? Porque a palavra de Deus diz, aleluia, aonde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei no meio de vós. Eis que estou contigo, aleluias, todos os dias e até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Nós queremos deixar alguns avisos, né? Amanhã nós estamos sendo convocados, toda a liderança, todos os obreiros, para uma rica reunião no Templo Sede, né? Uma Assembleia Geral com todos os obreiros, lideranças, irmãos que assim podem, para esta palavra com o pastor Robert, estará ministrando uma palavra bíblica, depois alguns assuntos de suma importância, de relevância para o nosso campo de Maringá. Então às 8h30, ali já temos um momento de oração, e depois a ministração da palavra, e a escola dominical, ela prossegue, né? Não sei, o irmão diácono, irmão Felipe, não sei onde está, para confirmar quem que está escalado, né? E à noite, às 19 horas, a gente fala noite, mas com esse horário de verão, né? Mas que bom que os irmãos entendem e venham louvar a Deus, exaltar o nome do Senhor Jesus, né? E assim façamos. Também lembramos, irmãos, que no dia 7, próxima quarta-feira, teremos a reunião ministerial local, né? A última reunião do ministério local, quarta-feira, a partir das 8 da noite, aqui na congregação, certo? Os irmãos continua orando, né?
pela obra do Senhor Jesus, pelo novo empreendimento, que o Senhor Jesus concedeu à Igreja Assembleia de Deus de Maringá, o veículo de comunicação, a rádio, e Deus está realmente selando, abrindo com chave de ouro. Esse milagre que o presbítero Adão contou, foi assim para trazer assim uma paz muito grande a todos nós e principalmente ao pastor Robson, esse empreendimento de muita envergadura. E ontem à tarde nós estávamos de viagem com o pastor, onde ele foi ministrar a Escola Bíblica em Guaíra, e ficamos no caminho sabendo desse milagre, e ali, pastor, podemos glorificar a Deus, porque o Senhor está neste negócio. O pastor Bruno, ele tem um ministério de intercessão pelo rádio, o presbítero Mão Pedro, Adão contou como ele faz, é como se fosse uma corrente de oração num período da manhã, e por onde ele tem passado tem sido uma bênção. Grandes milagres o Senhor Jesus tem feito através do rádio. Então esse trabalho de rádio não é para uma competição com denominações, para status, não, para o orgulho da igreja, não, é para evangelizar, e quando há evangelismo, há milagres, creia no poder de Deus, e você pode, amados, estar ligando lá, colocando o teu nome na oração, e assim, e orando junto, e o Senhor Jesus continuará fazendo milagre em sua vida. Vamos pôr-nos de pé, vamos estar nos encerrando, que Deus nos abençoe e nos dê uma noite de vitória, um sábado abençoado. Estamos terminando o culto dentro do horário, então não tenha pressa de se confraternize. Vamos viver agora o outro lado do cristianismo, cultuamos a Deus, agora momento de comunhão, conversarmos, quem sabe há quanto tempo você não cumprimenta o teu amigo, o teu irmão, aquela correria da semana, mas antes de você sair lá, quem sabe para o cachorrão, para a pizzaria, que gostoso, vamos ter aquele momento de comunhão, aí os nossos visitantes, os irmãos estão chegando, se coloca à disposição de cada um. Vamos estar convidando o presbítero Nunes para orar e o presbítero Sebastião para dar a bênção final. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, agradecemos por esta noite maravilhosa que tem nos concedido, ó Pai querido, pela operação do Teu Divino Espírito Santo em nosso meio, ó Deus amado, edificando a nossa vida, nos preparando, Senhor, para uma vida de vitória com nosso Senhor aqui na terra, levando a Tua palavra, o Teu Evangelho, Senhor, anunciando a Tua vinda, ó Senhor, até que o Senhor venha, arrebatar a Tua igreja. Por isso nos despido em paz neste dia, Senhor, nesta noite a qual estamos aqui. Vamos para os nossos lares e nossas atividades. Abençoa todos os visitantes, Senhor. Como foi pregada a Tua palavra, Senhor, possa se cumprir em nossas vidas para a Tua glória. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus que nos dá a vitória. Vamos agradecer a Deus. Grande amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja derramado sobre todos nós. E nós juntos. Amém. Amém. Graças a Deus.